Bom, pessoal, a partir do momento que a gente tem um servidor de aplicação configurado no nosso Eclipse, a gente é capaz de fazer os primeiros projetos Java Web. A gente vai começar entendendo o core, a coisa que funciona, como funciona por trás. Isso vai nos facilitar quando a gente começar a usar alguns frameworks, quando a gente começar a usar gerenciadores de dependência, coisas desse tipo. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, é um exemplo bastante simples. Não vou me conectar a banco de dados ainda, nada do tipo. Só para a gente aprender, só para a gente entender o contexto de uma aplicação Java Web. Tá? Então nós vamos começar criando um Dynamic Web Project. Eu vou chamar de exemplo servlet JSTL. Já vocês vão entender o porquê, tá? O meu servidor é o Apache 9, né? Que no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda é a versão de servidor mais segura. Vamos usar o módulo de Dynamic Web, o módulo 4, tá? Que nos permite acessar annotations, coisas do tipo. Eu não vou precisar fazer a configuração dos pequenos servidores, né, dos servlets na unha. Né, configuração padrão, não vou fazer nenhuma modificação de servidor. Aqui é o caminho padrão, ok. Eu vou usar o Deployment Descriptor, que é o descritor do meu projeto. Ele nos vai ser bastante útil ao longo do projeto. Algumas configurações são feitas nele. Agora a gente só vai gerar para definir a página principal do projeto, nada além disso. Então ele vai criar, ele vai configurar o ambiente. Já você vê que eu já tinha um servidor configurado aqui, se eu não tivesse teria que configurar, né? Então tá aqui. O Java padrão nessa minha workspace é 11. Mudaria muito pouco se fosse o 8, por exemplo. Tá? Então tá aqui, ó. As minhas classes vão ficar aqui, né? E o meu projeto em si, ele tá aqui, né? As minhas classes vão ficar aqui, a parte web tá aqui. As bibliotecas vão ficar aqui, o Deployment Descriptor tá aqui, tá? Vou mudar aqui para o código fonte dele. Eu vou usar só a index.jsp, tá? Você vê que ele já está configurado aqui para a versão 4, né, do deployment, né? Só o index.jsp. Esse aqui vai ser o meu... se eu não digitar nada do caminho do meu projeto, ele vai cair no index.jsp. Essa é a minha ideia. Uma outra coisa que eu vou fazer agora é vir aqui no servidor, botão direito, Add and Remove, e de disponível eu vou adicionar para configurado. Finish. Então, a partir do momento agora que eu subir, então eu posso subir o meu servidor, Start the Server, ou subir ele em modo de debug, que é o que eu prefiro, né, para desenvolvimento, para testes e tal. Ele já sobe com esse projeto aqui, como se eu tivesse feito o deploy do projeto num servidor. Tá? Então é assim que vai funcionar. Para a gente entender esse contexto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas demonstrações. Então, para isso, aqui no Web App, eu vou criar um novo JSP file. Vai ser a minha página de inicialização, a minha página de introdução, vai ser o meu index.jsp. Poderia ser XHTML, poderia ser HTML, mas com o JSP eu consigo colocar elementos de programação na camada de visão. Tá? Então,
Eu quero no formato HTML5 porque tem algumas características que eu vou usar, principalmente para inputs e tal. Configuração padrão. Não vou colocar nenhum CSS, nada do tipo. Não vou ficar trabalhando neste nível aqui porque não é o foco, né? Não é o... eu não vou ter nenhum ganho aqui, tá? Então eu vou colocar aqui só como o título, né? Exemplo servlets e JSTL. Eu não estou falando ainda desse JSTL, mas vou falar já para que vocês entendam. Eu vou criar aqui no meu body, eu vou criar uma div. Eu vou criar uma div. Eu vou colocar eu vou criar uma tabela aqui, né? Uma tabela simples com 2 inputs. Eu vou colocar não vou nem colocar cabeçalho, né? Vou só colocar um td input. Vou colocar um tipo number, tá? De id, eu vou colocar id e o name, e esse name muito me interessa, porque esse aqui é o nome do parâmetro que a minha classe do tipo servlet vai identificar o conteúdo deste input, tá? Então, e aí eu vou colocar um placeholder para não ter que ficar criando labels, né? Vou colocar aqui id. E eu vou colocar também um input tipo text. Sei lá, vou colocar nome, tá? Algo bem simples só para a gente entender. Nome, tá? E eu vou colocar um input do tipo submit, que é o que vai acessar o meu do tipo submit, que é o que vai acessar o meu servlet. Input do tipo submit, id, vamos colocar um id enviar. O nome dele, o name vai ser enviar. E o value vai ser, sei lá, enviar. Perceba que eu coloquei o E maiúsculo aqui para diferenciar, né, o name do que vai estar escrito no botão, que é o valor dele. Por enquanto, isso não faz com que eu acesse a classe do tipo servlet, mas faz com que eu tenha uma index, né, uma página. Veja só. Eu vou subir em modo debug aqui, ó. Olha lá. Olha aqui no console, ó, a gente consegue ver que o servidor inicializou, tá? Aqui, ó, tudo bonitinho, inicializou. Agora, o que eu vou fazer? Bom, quando eu configurei, eu mantive o servidor nas características padrão. Então, se tudo está configurado certinho, e pode estar tudo configurado certinho, mas o Eclipse, ele pode, em projetos web principalmente, ele pode ter alguns projetos de alguns problemas de cache, né? Então eu vou copiar o nome, porque a expectativa é que seja localhost 2.8080, que é a porta, barra o nome do projeto que eu dei, barra index.jsp, se eu quiser. Se não, como lá no deployment descriptor o index.jsp está configurado, ele tem que caminhar. Olha lá, exemplo servlets e JSTL, um ID number e um nome. Placeholder está com N minúsculo? É isso mesmo? É. Então, vamos colocar ele com N maiúsculo. Vou salvar. Vixe, quando eu faço alguma modificação,
significa que eu tenho que restartar o servidor? Não. Perceba que se ele está aqui, ó, debugging ou running, né, synchronized, significa que você não precisa reinicializar. Se você fizer alterações em classes, você precisa reinicializar o servidor. Se você fizer modificações nos HTMLs, JSPs e tal, não precisa. Tá? Então, perceba que eu vou dar o Enter de novo, ó, aí já veio aqui bonitinho. Tá? Não tem nenhuma configuração, não tem nada de diferente, não tem estilo aplicado. Tá? Não é isso que importa. O que importa é que quando eu clicar nesse botão, ó, o clicar não está fazendo nada, não está submetendo a nada, porque eu não configurei nada nesse sentido. Esses valores precisam chegar nas classes tipo servlet por HTTP requests, ou seja, requisições HTTP. Como é que eu faço isso? Então, eu vou vir aqui, new servlet. Eu posso colocar ele num package, como por exemplo controller. E a minha classe vai ser, sei lá, pessoa servlet. Isso aqui são configurações da minha classe. Aqui, ó, mapeamento URL. Como eu estou usando o deployment na versão 4, então eu posso usar um mapeamento direto aqui. Eu posso usar o padrão que o Eclipse oferece? Posso, mas eu normalmente uso algo que seja um pouco mais específico. Porque normalmente eu faço mais de uma chamada para o mesmo servlet, desde que a responsabilidade seja a mesma. Então, qualquer submit que envie uma solicitação para uma URL pessoa tem que cair nesta classe que eu estou criando. Ela pode ser acessível pelos métodos get ou post. Neste nível, é importante a gente entender que, por post, as requisições, todos os parâmetros das requisições vão pelo body, vão pelo corpo da requisição HTTP, ou seja, elas não são visíveis pelo usuário. Quando a requisição é feita pelo método get, os parâmetros eles vão pelo cabeçalho, né? Então eles ficam todos visíveis. Isso nem sempre é interessante, tá? Mas eu preciso deixar disponibilizado possibilidades para get e post? Não. Tá? Se eu só tiver requisições do tipo get, eu deixo só o do get. Se eu tiver só post, só o do post. Se eu potencialmente posso ter dos dois, eu deixo os dois. Tá? Então já tem aqui algumas questões de Javadoc e tal. Eu vou até tirar essas questões de Javadoc padrão para não poluir demais a nossa classe servlet, né? Tem uns to-do aqui e tal. Eu vou apagar esse do get, tá? Eu vou deixar só o do post. Então aqui eu vou efetivamente programar, tá? Vamos ver isso efetivamente funcionando, tá? Você vê que eu fiz uma modificação de uma classe, ó, e agora aqui ele está em restart, ou seja, as modificações que eu fiz não estão aplicáveis até que eu reinicialize o servidor. Então, aqui eu só vou colocar assim, ó, um system out print, entrou no servlet pessoa servlet, tá? Só para a gente ver se funciona. Antes de reiniciar, eu tenho que definir aqui como chegar aqui. Aqui, ó, a annotation aqui, ó, web servlet, a URL mapeamento. Versões antigas, eu teria que vir aqui no WebXML e fazer todo aquele mapeamento aqui na mão. Não preciso mais fazer assim. Tendo essa annotation aqui e alguma JSP, algum XHTML que
a ponte para esse mapeamento vai chegar aqui por post. Por get vai dar erro porque eu apaguei, tá? Então não posso fazer por post. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa tabela dentro de um formulário cuja ação é pessoa, ou seja, a ação é esse cara aqui. Ah, não tem a barra? Não, não tem a barra, tá? E o método, o padrão é get, então eu tenho que mudar, post. Então agora a tabela está dentro de um formulário. Quer ajustar aqui? Podemos. Então, quando eu submeter, quando eu clicar nesse botão agora, todos os parâmetros que estão aqui mapeados com os names vão chegar no servlet que está mapeado por essa URL pessoa, via post. Como eu não fiz nada para pegar esses parâmetros lá, então, se tudo der certo, ele vai printar. Tá? Então eu venho aqui, paro o servidor, parei ele, vou entrar nele em modo de debug de novo. Ah, mas debug de uma linha? Certo. Posso marcar aqui o debug. Ele inicializou. Vamos lá. Vamos recarregar aqui. Está funcionando. Não importa o que eu colocar aqui, porque nada está definido. Mas se eu clicar no botão, ele tem que acessar o servlet. Ahá! Acessou. Beleza. Então, via post. Vamos ver aqui o console. Aqui, ó. F6. Olha lá. Entrou. Então, beleza. Por conta do projeto estar num servidor de aplicação, então é feita uma requisição HTTP e tem parâmetros nela, é que eu não estou pegando ainda. Controlado pelo Tomcat, ele faz o mapeamento da camada da JSP com a minha camada dos pequenos servidores dos servlets. Eu posso fazer qualquer coisa com os parâmetros que estejam identificados aqui por names. Posso pegá-los de maneira específica ou posso acessar essa variável de request e verificar quem são os caras, quem são os parâmetros. Aqui, ó. Quem são os parâmetros que têm valores aqui. Tá? Então eu vou dar um F8, que eu não vou conseguir entrar em debug nessa aqui. Tá bom. Então, se está funcionando, como é que eu faço para, se eu digitasse aqui, por exemplo, se eu digitasse um ID, se eu digitasse um nome, como é que eu faço para pegar essas questões? Existem duas formas de eu fazer isso. Tem a forma mais direta, sabendo os nomes, eu vejo quem eu quero pegar. E aí, vamos só criar então uma classe no package model, pessoa, né? Private int id, private string nome, né? Vamos fazer os getters and setters dela. Vamos fazer o toString, que vai ficar meio importante aí, né? E aí ele vai mostrar o pessoa, ID tal, nome tal. Ele saiu como protected? Não. Fazer os getters and setters.
public, né, e o toString. Que bonitinho. Agora sim. Parar o servidor, né? Ok. Eu vou comentar esse cara aqui. E eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer assim, ó. String id param. Tudo que vem do JSP é string, tá? Mesmo que esteja no input int. Eu posso fazer assim, ó, request, que é essa variável aqui, tá? Que tem as requisições. Ponto get parameter, e aí eu coloco o name dela, id. Posso fazer um string nome param igual request ponto get parameter nome. E aí, para não ter enrosco e tal, posso usar características do HTML5 aqui para colocar assim, ó, required. Tá? Isso aqui pode ser uma solução num primeiro momento, pode ser um problema num segundo momento. Então, muitas vezes eu tenho que trabalhar esse required dentro do servlet ou no JSP. Aí depende muito da demanda. Tá? Então, eu coloquei ele aqui como obrigatório, porque aí eu posso fazer um pessoa igual a new pessoa ponto set id. Aí eu vou ter que fazer um integer ponto parse int o id param. Certeza que vai vir int, né? Por conta do HTML, da configuração do HTML5. E um pessoa.set nome é o nome param. Eu posso até fazer um system out print ln do pessoa, né? Porque eu fiz o toString, então tem que aparecer id igual ao id que eu digitei, nome igual ao nome que eu digitei. Veja que o servidor ele está aqui como restart, né? Então eu vou dar um restart nele. Preciso parar e depois clicar? Não, só clica no botão do debug e ele entra de novo. Vou marcar o debug aqui para a gente enxergar, né? Já está sincronizado bonitinho, vamos lá. Começamos de novo. Vamos colocar aqui um id 1 e um nome fulano. Eu vou enviar. Está funcionando bonitinho. Vamos entrar em modo de debug. Olha que legal. Ó, o id param aqui, ó, 1 fulano. Startou a pessoa. Olha lá. O id 1 nome fulano. Olha lá. Fez o toString conforme tá aqui, ó, pessoa, id 1, que foi o que veio, nome fulano. Então, beleza. Vou dar um F8 para finalizar. Ele fica em branco aqui, fica porque eu não coloquei nenhum atributo para ele reconstruir uma outra página ou reconstruir a mesma página, tá? Então fica assim. Mas o importante é que agora eu posso pegar essa pessoa e mandar para um banco de dados. Posso fazer processamento com esses dados que vieram do JSP. Ok? Então, basicamente é isso. Né? Essa é a forma como eu recebo os parâmetros vindo de um HTML
num servlet, né? Ao invés de printar aqui, aí eu vou poder fazer outras coisas com ele, me comunicar com uma classe DAO, enfim. Então, para essa primeira parte é isso. Agora, e se eu tiver um número muito grande de parâmetros, enfim, vou até parar aqui o servidor, vou voltar aqui, né? Eu posso fazer um pouquinho diferente. Deixa eu comentar isso aqui. Eu posso fazer um get parameter map, request.get parameter map. O que esse cara retorna para mim? Ele retorna um mapa com name, né, que é a chave, né, name, e o valor. Então ele cria um mapa com todos os parâmetros que estão dentro do formulário definido aqui no meu JSP. Quantos inputs forem, inclusive o submit, Aí eu preciso testar. Mas como é que eu descubro as chaves, os names? Simples. Você pode pegar essa variável aqui, parameter map.keySet. Isso aqui vai retornar um set, é uma lista, né? Só com os names. Só com os names dos parâmetros. Quer ver? For string key do meu keySet systemoutprintln a chave. Eu quero que ele imprima a chave. Vou subir aqui. Não vou subir em debug dessa vez. Vou deixar o console aqui. Vamos lá, vamos inicializar de novo. Então vou colocar aqui fulano. Eu não tenho acesso aos valores, só os names. Vamos ver. Aqui, ó. ID, nome e enviar. ID, nome e enviar. Beleza. Com essas chaves, com esses keys, eu consigo pegar os valores. É claro que é um pouquinho mais difícil de eu acessar, né? Mas eu posso pegar o valor dele. Como é que eu pego o valor dele? Né? Porque aí eu teria que testar cada um dos parâmetros. Mas eu poderia... Como é que eu pego o parâmetro? String param, um parâmetro qualquer, parameter map ponto get a chave. Ele vai retornar um vetor de valores. E aí eu posso imprimir o param na posição 0. Tem que recarregar, não tem jeito. Mexeu. Vou em debug, vamos ver o que acontece. Aqui, ó. Fulano. Tá aqui, ó. Ele pegou os parâmetros. Tem um ID. Ó. Tem o nome. Aí aqui é o valor, fulano. E tem o enviar, que o valor é enviar. Olha lá.
O ID é 1, o nome é fulano, o submit é enviar. Então essa é uma outra forma da gente pegar os parâmetros. Tá? Eu vou deixar essa forma aqui comentada e eu vou usar a forma mais específica, né? Mapeando direto, dando os nomes, pegando parâmetro a parâmetro, né? Que é talvez uma forma mais trivial num primeiro momento. Tá? Vou parar de novo o servidor aqui. Então aqui eu consigo pegar. Agora, digamos que eu faça uma consulta no meu banco de dados e eu crie, por exemplo, eu não vou printar a pessoa, mas digamos que o botão me traga uma lista de pessoas. Vou chamar de pessoas. E aí, eu vou criar aqui, ó. Vamos chamar aqui de pessoa 1, né? E eu vou, como se eu estivesse me comunicando com um banco de dados, tá? Vamos colocar assim, vamos colocar 11, Beltrano, e eu vou, e aí, claro, né? Eu vou pessoas.add pessoa 1. Então, como se eu estivesse consultando mesmo num banco de dados, tá? Consulta, coloca no objeto, que é pessoa 1, que é pessoa 2, vai ser a pessoa 12, Cicrano, tá? Eu tô forjando aqui, tá? No meu array list. Então, for pessoa P em pessoas, system out print a pessoa, tá? Ele já tem o toString lá, muito que bem. Vamos ver se está formado aqui a minha simulação de uma consulta no banco de dados. Aliás, vou até deixar aqui o system out print, né, ln a pessoa, e depois printar aí eu reinicio aqui. Save, vamos parar, né, porque senão também o servidor, de tanto subir e descer, ele acaba se perdendo. Tá bom. Então ele vai printar a pessoa, depois ele vai printar a lista de pessoas. Só pra gente ver. Vamos colocar uma pessoa 1, fulano, enviar. Ele já recebeu, já printou, ótimo. Agora ele está criando a lista. Aqui, ó, a lista de pessoas. Olha lá, adicionou uma pessoa, adicionou outra pessoa, vai printar uma por uma. Ah, olha o erro aqui, ó. Eu coloquei adicione pessoa 1 e adicione pessoa 1. Vou ter que parar o servidor, corrigir, salvar e subir o servidor novamente. Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam, principalmente quando a gente fica copiando e colando. Tá? Então vamos lá, vamos de novo. Aí esse erro é que eu abortei o servidor antes de finalizar. Tá? Fulano.
muda aqui. Já printou a pessoa. Adicionou as duas pessoas. Printa uma, printa outra. F8. Beleza. Temos uma pessoa que eu recebi como parâmetro. Tem uma pessoa que eu pretensamente peguei do banco de dados. Só que eu não quero no console. Eu quero esses caras aqui. Como é que eu faço isso? Simples. Nós vamos usar, eu não vou mais printar, porque eu vou exibir na tela. Nós vamos usar um despachante. Request dispatcher. Vamos chamar de RD. Deixa eu mudar aqui. Request. Ponto. Get request dispatcher. Aqui, turma, eu vou dizer qual a página que eu vou redirecionar. Eu quero que volte para a própria index, eu coloco index.jsp. Eu quero que vá para uma outra página, eu coloco aqui outra página.jsp. Porque aí ele não vai mais mostrar essa tela em branco, ele vai recarregar esta página que o despachante está tratando. Eu vou apontar para a própria index. E eu vou dizer que no meu request, para construir essa página, além dos elementos dela, eu vou setar atributos. Eu vou setar um atributo que eu vou chamar de pessoa, que é esta pessoa aqui. Que é o pessoa. É mapeamento também, chave, valor. O conteúdo. Ah, pode ser objeto? Pode. Pode ser string? Pode. Pode ser int? Pode. Pode ser o que você quiser. E pode ser uma lista? Pode. Request.set attribute. Eu vou chamar de pessoas. Pessoas. E aí eu vou dar um forward, rd.forward, passando o request e o response. Então ele vai ser capaz de remontar o index, mas conhecendo agora esses caras. Pronto. Eu consigo fazer a conexão bidirecional JSP Servlet, Servlet JSP, usando o Tomcat como o servidor que vai fazer isso. Então aqui, com o request agora recheado por novos atributos, ele vai reconstruir o index. Então, vou reiniciar aqui o servidor, né? Vamos carregar aqui. Então, vou colocar aqui fulano, enviar. Estou sempre subindo, né, em debug para poder enxergar, né? A pessoa já foi criada, está aqui. A lista, ele está com um cachezinho aqui, hein? Porque a gente comentou. Depois tem que limpar, tem que dar um clean no projeto. Mas está aqui. O grande problema é que ele está com cache, ele acabou, perceba, não entrando aqui no que eu fiz, mesmo eu tendo reinicializado, né? Então eu venho aqui em Project, Clean, parei, né, o servidor, mandei limpar o projeto, e aí eu subo ele de novo. Isso é comum? Muito. É até importante que tenha acontecido no vídeo. Vamos lá. Por isso que é bom sempre subir em debug enquanto a gente está fazendo, testando, tá? Vamos ver agora se ele... Olha lá, você vê que agora ele não printou. Agora ele pulou aqui o for. Beleza. Agora ele definiu o despachante.
request dispatcher, pôs os atributos no request dispatcher, tá? Tá aqui no contexto dele, tá tudo aqui. E vai fazer o forward, ou seja, vai recarregar esta página com esses atributos. Posso dar um F8 aqui já. O que aconteceu? Absolutamente nada. Por quê? Porque apesar de ele ter mandado recriar a página, e ele recriou de fato, estava vindo uma tela em branco, então tudo bem, o JSP ele efetivamente recriou, mas ele não sabe, o JSP não sabe que esses atributos iam chegar aqui. Não estava definido aqui. Quando nós criamos, aqui ó, não tem nada definido aqui. Então, esse é um problema. Esse é um problema que a gente resolve com JSP, com a característica da Java Server Page. Qual que é uma característica da Java Server Page? É permitir que você coloque, assim como o pessoal faz muito no PHP, elementos do Java aliados ao HTML. Isso não é muito bom, isso não é muito bonito e é atualmente muito pouco utilizado. Só em situações legadas, tá? Então, como assim? Vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui o servidor. E vamos fazer um exemplo. Deixa eu aproveitar, vou tirar aqui alguns imports que não estavam mais sendo utilizados. Vamos fazer um elemento. Vamos colocar aqui uma quebra, né, de linha. E vamos colocar um elemento Java aqui. Vou fazer assim, ó. Você coloca assim, ó, né? Abre o menor, símbolo de percento, símbolo de percento de novo, símbolo do maior. Tudo que você fizer aqui no meio, você pode colocar elementos Java. Por exemplo, int i igual a 0, for j igual a 0, j menor do que 10, j mais, out.println. Não é system. Não é system porque não é no console, né? Out.println. Vamos colocar i vezes 2 e mais. Tá? Falta o int aqui. Então eu coloquei aqui um elemento de programação Java dentro da minha página, dentro da minha camada de visão, né? Isso é ruim, isso não tá fora de tudo que é padrão e tal, mas é possível. E muito se usou assim. Tá? Muito se usou assim. Então, olha o que vai acontecer. Olha lá. O println, ele não funciona adequadamente, ele dá um espaço. Mas o ln do Java, que é o barra n, não é a quebra de linha HTML. Poxa, e se eu quisesse fazer isso? Eu teria que, aqui dentro do for, colocar uma quebra de linha. Eu poderia deixar assim, ó, out.print e mais, aí eu teria que colocar um símbolo br barra
Aqui assim. Mas isso não é Java, isso é HTML. Então, aí o que eu faço? Fecho a parte Java. Deixo a parte HTML. Abro de novo a parte Java. Olha como isso fica bem pouco elegante. Fica difícil até de entender. Então, ele declarou a variável, abriu o for, vai printar, vai incrementar, vai fazer uma quebra HTML e aí volta para o for Java. Isso aqui eu não preciso restartar o servidor. Posso só chamar ele de novo. Olha lá. Então, entenda que esse despachante e tal, se eu trabalhar dessa forma, eu não vou trabalhar com despachante. Eu vou ter que ir lá no objeto, popular ele. Eu vou descaracterizar qualquer tipo de arquitetura. Então, esse tipo de programação aqui não é muito utilizada. Tá? Serve para conhecimento, mas a gente não vai focar nisso. Como é que eu faço para entender? Como é que eu faço para receber a pessoa? É aí que entra o tal do JSTL. O JSTL significa Java Server Pages, JSP, tag lib. Então são bibliotecas de tags. São bibliotecas de programações já pré-embarcadas em tags. Então, ao invés de eu fazer um for, como eu fiz ali, ou de eu fazer um if, né, algo do tipo assim, if, não. Eu já tenho tags como se fossem tags HTML, como se fosse esse div, esse form, esse tr, que por trás dele consegue enxergar os atributos que estão em request e conseguem fazer algumas funções do Java já pré-estabelecidas. Então, para trabalhar com a exibição mais adequada dos elementos que vêm dos servlets em JSP, a gente vai usar a biblioteca do JSTL. Eu vou colocar aqui no projeto a biblioteca do JSTL. Eu vou disponibilizá-las para vocês, mas depois a gente vai ver que existe uma forma muito mais simples de trabalhar com isso, com o gerenciador de dependência. Mas eu venho aqui no Web App, Webinf, lib, todas as bibliotecas, comunicação com banco de dados, geração de relatórios, tal. Eu copio os arquivos para cá. Tá? Aqui, ó. Então, o meu servidor está parado. Claro, eu coloquei bibliotecas, ele vai ter que... aqui, ó. Elas já foram identificadas, né? Como bibliotecas do projeto web. Tá? Então, eu agora posso usar essas taglibs, essas tags, para fazer as funções que eu teria que fazer com o Java puro. Olha que interessante. Antes de qualquer coisa, é preciso ficar claro que eu preciso, para cada, não tem exceção, para cada página JSP que eu fizer alguma chamada JSTL, eu preciso colocar um cabeçalho e eu não posso abrir mão dele, tá? Porque senão as taglibs não serão identificadas. Tá aqui, ó. Então aqui no cabeçalho, coloca na primeira linha. Poderia ser na segunda, poderia, mas deixa na primeira. Aqui, ó. Aqui, ó, essa chamadinha Java aqui, ó. Taglib tl.
a URI, né, o endereço que define o padrão do JSTL, é esse aqui, java.sam.com/jsp/jstl/core, prefixo C, ou seja, não basta eu abrir e colocar uma tag, eu tenho que colocar C, dois pontos, a tag. Então, olha que interessante. Eu posso não ter eu posso ter uma pessoa carregada, eu posso não ter. Eu posso ter pessoas, né, a list, aqui, eu posso ter list carregado, eu posso não ter. Quando eu chamo a primeira vez, esses atributos não existem. Então eu não posso contar que eles sempre vão estar lá, nem sempre. Então, olha que interessante que a gente pode trabalhar. Eu vou criar uma div só para o retorno. Poderia colocar um ID para ela e tal, mas aqui, ó. Abre C, dois pontos. Olha que legal. Cat choose for each. Nós, no nosso semestre, a gente vai usar o out, o if e o for each. A gente não vai usar mais do que isso, porque a gente não vai programar no JSTL. A gente só vai receber parâmetros para exibir. Tá? Então eu posso fazer assim, ó, if teste. Cifrão, chaves. Então, o que eu vou testar? Se eu posso colocar assim, se empty pessoa. Ou seja, se ela é nula ou se ela é vazia. Tanto faz. E aí eu posso escrever p sem pessoa. Ah, tem o else? Não. Tem o otherwise, mas é um uso diferente. Então eu posso fazer assim, se if if not empty, ou seja, se ele não é nulo, pessoa. Aí eu posso usar a tag existe pessoa. Então eu estou usando o tag lib aqui, tag html aqui. Já consigo ver. E se eu quisesse saber se um valor é igual, você pode colocar algo do tipo se if sei lá, x ec de equals 1 ou ne, lembra do assembly? Not equal ou lt maior do menor do que, gt maior do que, le menor ou igual, ge maior ou igual. Você pode usar assim, tá? Vamos ver se existe pessoa? Vamos restartar aqui o servidor. Sem pessoa. Não existe um atributo chamado pessoa. Agora eu vou carregar uma pessoa. Fulano. Deu um erro aqui, vamos ver se esse erro vai impactar e a gente limpa o projeto de novo. Preencheu aqui a pessoa, fez o request e tal, F8. Existe pessoa. Então, como eu mandei via despachante um atributo no request com o nome pessoa, depois de passar pelo servlet, então agora existe uma pessoa. Dizer que existe ou não existe, pô, você tá de brincadeira comigo, você tá de sacanagem, né? Não, mas pelo menos vimos como funciona o if.
Vamos ver como funciona o Alt? Se eu quero mostrar o nome da pessoa, então se não tem pessoa, eu não quero que mostre nada. Vou botar um comentário HTML aqui, né? Isso aqui passa a ser ignorado. Se a pessoa não for vazia, eu não quero que ela mostre um parágrafo. Eu quero que ela alt. É o equivalente ao alt.print que eu fiz naquele JSP puro. Qual é o valor? Pode ser a própria cifrão-chave. Se eu colocar a própria pessoa, ele vai fazer o toString dela. Você pode deixar o próprio fecha alt aqui, ou você pode simplesmente colocar um barra aqui no final. Tá? Os dois funcionam. Os dois servem. Tá? Então eu quero que ele exiba o valor de pessoa. Vai ser o toString dela, porque ele é um objeto, né? Por isso é sempre muito importante a gente ter um toString aqui, para eu enxergar, não só na depuração. Vamos reinicializar o servidor. Para. Restarta. Não tem pessoa, vazio. Vamos colocar aqui fulano. Aqui e tal. Vou dar um F8 para retornar. Olha lá. Fez o alt da pessoa. Aí se eu quisesse que mostrasse só o nome dela. Pessoa.nome. Ah, não tenho pessoa.get nome? Não. Você vê que eu até posso, ó, eu mexi aqui, ó, nem preciso restartar. Fulano. É o objeto puro. Eu já vou dar o F8 direto. Ó, pegou só o nome. Se eu quiser só o ID, então eu posso fazer... cadê aqui? Se eu quiser printar, sei lá, o ID, pessoa.id, aí coloco um traço, que é HTML, né? E o nome. De novo, eu não preciso restartar, porque eu mexi só no JSP. Tenho só que abrir novamente. Fulano. Olha lá. Traço fulano. Tá aqui, ó. Pessoa.id, pessoa.nome. Então, usamos o if. Usamos o alt. Posso fazer uma outra div. Vou botar um BR aqui. BR bar. Uma quebra de linha. Vou abrir para ficar bonitinho. E se as pessoas, se a lista não for vazia? Not empty pessoas. Aí eu posso fazer um for each. C, dois pontos. Para cada. Para cada o quê? Itens. Para cada itens. Qual é a coleção? Pessoas. No Java puro, eu não teria que fazer assim? For pessoas. Não, for pessoa P em pessoas. Não faria assim? Então tá aqui, ó, pessoas, itens.
numa variável que eu vou chamar de P. Então, para uma pessoa P, aqui, var P em pessoas, faça. Eu posso construir uma tabela aqui. Eu posso só printar. Então, eu posso colocar um C Alt P. Pode ser com a barra ou com fecha alt completo, tanto faz. Vamos ver se ele vai funcionar. Carrega de novo a página. Estou mexendo só em JSP. Então, vou colocar aqui fulano. Vou dar o F8, porque eu sei que ele está carregando pessoas, né? Olha lá. Pessoa 11. Pessoa 12. Poxa, não tinha uma quebra de linha. Tá bom. Faz o Alt e faz um BR barra. Vamos de novo. Fulano. Aí, ó. Quer colocar dentro de uma tabela? Não tem problema. Abre uma tabela. Não. Se existir as pessoas, abre a tabela. Pode abrir um T-head. TR. TH. Então é ID. E nome. Para botar um cabeçalho bonitinho. Fecha o cabeçalho. Abre o corpo. No corpo, para cada item, ao invés de fazer um Cout, faz uma linha, coloca o Cout do p.id numa coluna e o nome na outra coluna, fecha a linha. Tira esse break, não tem nada a ver. Fecha for each, fecha o body. Então, para cada pessoa, para cada elemento P, para cada pessoa P do pessoas, ele vai abrir uma linha, vai colocar o ID numa coluna, o nome na outra. E vamos fechar a tabela, né? Para ficar bonitinho, bonitinho não, porque não fica bonitinho, mas aqui está um barra. Tá. Então abre o table aqui, fecha o table aqui. Para ficar visível, vamos colocar um border aqui nessa table, só para a gente ver efetivamente a tabela rodando. Subiu aqui. Vamos lá, vamos ver se funciona. Claro que não precisariam ter campo se fosse só uma consulta, tá?
Eu estou colocando aqui porque tem pessoa. Olha lá. Montou. Então, turma, com esses elementos simples do JSTL, eu consigo receber objetos do servlet que poderiam ser variáveis simples, string, int, float, mas podem ser objetos. Né? E é mais comum a gente trabalhar com objetos. Tá? Seja um objeto puro, seja um objeto, uma lista de objetos. E se eu quisesse colocar ele no input? Posso. Só para finalizar. Nem preciso testar se ele existe ou não. Tá? Eu posso simplesmente colocar aqui. Value. Cout. Pessoa.nome. Vamos reinicializar o servidor. Aqui, ó. Não tem pessoa, não colocou nada aqui. Tá? Ele ficou em branco. Fulano. Olha lá. Ele veio para cá. Tá? Então pode ser tanto solto, como pode ser num field, por exemplo. Tá? Esse retorno. O JSTL pode colocar o elemento tanto solto no JSP, quanto num input. Tá? Esse é o conceito aí básico, preliminar, que a gente vai usar. Aí a gente vai conectar com o banco de dados, vai pegar dados, jogar para o banco, pegar dados do banco, jogar para a tela, montar bonitinho e tal. Tá bom? Então, é isso.